Vocês sabem qual é a diferença entre gosto e sabor? Salve pessoal, hoje eu vou esclarecer uma dúvida que, apesar de ser básica, eu vejo que muita gente ainda faz confusão. Eu vou explicar da maneira mais resumida possível qual exatamente é a diferença entre gosto e sabor. Antes de mais nada, eu preciso explicar alguns fundamentos básicos da análise sensorial de cervejas ou de outras bebidas e alimentos. Então a gente pode começar definindo o que é gosto. Gosto são os gostos básicos, que são sentidos pelas papilas gustativas dentro da boca, principalmente na língua. E existem somente 5 gostos básicos, que é salgado, doce, amargo, ácido ou azedo, normalmente a gente usa ácido para alimentos, enfim, e umami. Se tu nunca ouviu falar em umami, é uma palavra de origem japonesa que significa algo como gosto saboroso e agradável. Ele é o 5º gosto básico e foi o que foi reconhecido cientificamente por último desses 5 gostos. Ele é bem recente. Responsável pelo gosto umami é o glutamato, que está presente em alimentos como tomate, cogumelos, algumas carnes e queijos maturados. Ou então o glutamato monossódico, que seria uma versão industrializada e é vendido como tempero. O mais conhecido é o Ajinomoto. O jeito mais fácil de conhecer o gosto umami seria realmente comprar o glutamato monossódico e experimentar ele puro. Depois fazer comparações aí com alimentos que naturalmente são umami. Por exemplo, os que eu falei, tomate, acredito que o tomate seja o mais fácil de perceber. Tirar as sementes, aquela parte mais ácida, e experimentar a carne do tomate, ela é bem umami. Agora a gente precisa entender o que é aroma. Aromas são os cheiros percebidos tanto pela via ortonasal quanto pela via retronasal, que é lá por trás da boca. Eu vou fazer um desenho para que o entendimento fique mais fácil. Então, aqui a gente tem a via ortonasal, que seria pelo nariz, direto aos epitélios olfativos, e a via retronasal, que seria depois de o alimento ou bebida entrar na boca, os aromas vão lá por trás da boca e chegam aos epitélios olfativos. Então, como comparação, a via ortonasal seria em torno de 75% o ar e 25% os compostos voláteis. Enquanto que retronasal seria mais ou menos 25% ar e 75% compostos voláteis. Outro conceito que a gente precisa entender é de sensação de boca. Sensação de boca é uma sensação tátil, ou seja, do sentido do tato. É tudo aquilo que a gente literalmente sente na boca, como viscosidade, temperatura, o corpo, da bebida ou da cerveja, enfim, que é muito importante numa análise sensorial, picância, tudo isso é sensação de boca. Enfim, a gente chega no conceito de sabor, que nada mais é que a união desses 3 fatores que a gente conversou agora há pouco. Seria a união, o somatório de gosto básico, ou gostos básicos, aromas e sensações de boca. E eles seguem uma proporção mais ou menos assim como eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem sabor, é igual a gostos, ou gosto, mais aroma, mais sensação de boca. E a proporção que eu falei é mais ou menos essa. Seria 20% gosto, 70% aroma e 10% sensação de boca. Então essa seria a matriz, vamos dizer assim, do sabor, o somatório desses 3 conceitos. Para ficar um pouco mais claro, eu vou usar um exemplo prático, como por exemplo o café. Se a gente quiser definir qual é o sabor do café, a gente segue mais ou menos uma linha que é a seguinte. Quais são os gostos básicos do café? Vamos considerar aqui um café sem açúcar, tá? Um café puro mesmo. Então, ele é amargo, provavelmente ele vai ser um pouco ácido, e sendo assim a gente chega na definição dos aromas do café. Que aromas o café tem? Bom, enfim, depende da espécie do café e de tudo mais, mas vamos botar os mais comuns. Ele é frutado, ele é caramelado, ele é amendoado. Acho que esses 3 exemplos são suficientes.
Então a gente já tem os gostos básicos e os aromas. E falta a sensação de boca. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, quente, o café é quente. E claro que a gente, numa análise de cerveja, que é gelada, a gente pode identificar sabor de café, isso não tem problema, isso realmente acontece. Mas nesse caso aqui que a gente está conversando sobre o café especificamente, ele é quente, ele pode ser também um pouco adstringente, dependendo da torra, né? A gente pode falar, inclusive, do corpo do café, se ele é encorpado ou se ele é um pouco mais ralo, vamos dizer assim. Enfim, seria um exemplo bem prático do que seria uma matriz de sabor do café. A gente pode também falar em algum estilo de cerveja para montar essa matriz toda. Vamos falar de uma IPA ou IPA, que todo mundo conhece, né? Quais são os gostos básicos de uma IPA? Com certeza amargor, né? Aromas, enfim, são vários dependendo do lúpulo, da origem, da receita. Mas também a gente pode ir numa linha frutado, cítrico, resinoso e muitos outros, né? E sensação de boca. Bom, sensação de boca, a gente pode até falar em adstringência, seria até, de uma certa maneira, um defeito da cerveja, mas a gente avalia principalmente o corpo dessa cerveja. Qual é o corpo? É um corpo médio, um corpo alto, um corpo baixo? Nesse caso, normalmente é um corpo médio. Então essa seria a definição, qual é o sabor de uma IPA. E seguindo nessa linha, a gente define o sabor de, enfim, diversas bebidas ou alimentos, e essa é exatamente a diferença entre gosto e sabor. Gostos são somente 5, que são aqueles sentidos pelas papilas gustativas. E sabor, enfim, são infinitos, levando em consideração que a gente tem um elemento de aroma nesse conjunto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, é uma maneira bem resumida de explicar isso. E se vocês gostaram, dá um curtir aí, compartilha, se inscreve no canal. Isso dá muita força para a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Fechado? Até o próximo vídeo. Até mais!